Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adenilson Garcia e neste vídeo de hoje nós vamos estar aqui encerrando a nossa série de estudos sobre o fim dos tempos. Hoje, o sexto e último episódio desta série. E vamos estar aqui falando sobre o que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então não saia daí, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse estudo vai agregar e muito no seu conhecimento, para que assim você possa cada dia mais se preparar para estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes aqui eu quero também deixar um pedido em especial para você que assistir este vídeo e não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixa aí também o seu like, deixa aí os seus comentários e compartilhe este vídeo. Ajude este canal a crescer a cada dia mais e assim evangelizar mais vidas, mais pessoas que precisam e necessitam de ouvir a palavra de Deus. E a vocês que já é inscrito no meu canal, que já está aí acompanhando os vídeos, deixando like, compartilhando e deixando também seus comentários, meu muito obrigado a todos vocês. Sou grato a vocês que já são inscritos, porque se não fossem vocês, não teria como levar esse canal à frente. É graças a vocês que esse canal ainda está em andamento, continua aqui levando o Evangelho de Cristo. Amém, meus queridos? Meus irmãos, vamos então iniciar o estudo, como eu falei no último episódio dessa série, o fim dos tempos. E nós vamos aqui falar o que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, escrita em Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro, que é Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. A coroa aqui é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a Bíblia nos diz: Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar
e guerrear com justiça. Meus irmãos, existem pessoas que acreditam, que pensam que o primeiro cavaleiro é o anticristo e que ele se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Porém, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver e compreender que, na verdade, esse primeiro cavaleiro que vem nesse cavalo branco, ele é o próprio Jesus Cristo. E eu falo isso, meus queridos, por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele vem como vencedor, determinado a vencer. E lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer o quê? Que o nome dele é fiel e verdadeiro, e que ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Então, meus queridos, nós sabemos que o único que pode vir como vencedor, determinado a vencer, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o único também que pode ter esse nome fiel e verdadeiro, e que pode ser responsável por julgar e guerrear com justiça, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, realmente, nós podemos aqui entender e compreender que esse primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada, montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo sobrevivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. A espada e a cor vermelha, ela representa a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6, a Bíblia diz assim: e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então, meus queridos, nós vimos aqui no segundo cavaleiro, é o cavalo vermelho, que ele representa aqui, né, a guerra, que é o que Jesus, né, nos alertou aqui em Mateus 24 e 6. E é o que está acontecendo nos últimos tempos. Estamos vendo aí, né, rumores de guerra, estamos vendo aí guerras em algumas nações, como atualmente nós estamos vendo aí a Rússia contra a Ucrânia, né? Então nós vemos aí que esse é a representação do cavalo vermelho. E se já está ocorrendo fatos, como nos diz aqui a Bíblia, em Apocalipse, referente aqui até aos cavaleiros, realmente significa, meus amados, que o fim está próximo. Significa verdadeiramente que a vinda de Jesus Cristo, ela está bem próxima. E quando nós menos esperar, Jesus ele estará vindo buscar a tua igreja lavada e remida pelo poder do sangue do Cordeiro. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz, diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, a Bíblia vai narrar da seguinte maneira:
Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destruas o azeite e o vinho. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldade de alimentar suas famílias. Também poderá representar a crise econômica. Irmãos, aqui o terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, nós vemos aqui que é algo, fatos, que realmente já está acontecendo nos dias de hoje, que fala sobre a representação da crise econômica, sobre o preço, os valores da comida, que será muito alto, e por esse motivo muitos terão fome, porque não terá condições de comprar os seus alimentos, de alimentar a sua família. E realmente é o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, nós vemos aí muitas famílias passando fome, necessidade, porque não têm condições de comprar alimento para a própria família. Então, meus queridos, esse estudo aqui sobre os 4 cavaleiros verdadeiramente é um alerta para a nossa vida, para entendermos que realmente tudo já está se cumprindo da palavra de Deus e que realmente em breve, meus queridos, será o fim dos tempos sobre a nossa vida. 4 cavaleiro. O 4 cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, que é o inferno, o segue de perto. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer: Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O 4 cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretarmos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer somente no fim, mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos
nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, que, assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quando ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante é saber que os quatro cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras Sagradas, que alguns casos trazem explicações claras a seu respeito, como por exemplo, os quatro seres viventes, Apocalipse 4, do 6 ao 8, também aparecem em Ezequiel, capítulo 1, versículos de 5 ao 14, ou os animais, leopardo, urso e leão, Apocalipse 13, versículo 2, que também são mencionados em Daniel. Meus irmãos, então esse foi o nosso estudo de hoje, o último episódio da série de estudos O Fim dos Tempos. E aqui nesse estudo nós aprendemos aqui referente aos quatro cavaleiros do Apocalipse, né, o que eles representam aqui na palavra de Deus no fim dos tempos. Espero que vocês possam ter aí gostado do estudo, né, e que esse estudo ele possa realmente aí agregar no teu conhecimento, para que assim nós possamos, né, nos preparar cada dia mais, né, para o grande dia. Pois diante dessa série que nós vimos aqui, desses 6 estudos que nós fizemos aqui, nós podemos ver e compreender, meus queridos, que verdadeiramente o fim está próximo. Que realmente em breve Jesus, ele voltará. Ele virá buscar a tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se nós não estivermos preparados, meus queridos, nós realmente vamos perecer. Não vamos ter a oportunidade de subir aos céus e de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, de alcançar a salvação. Então, que nessa série que nós vimos aqui, realmente venha agregar o teu conhecimento, que você realmente possa estar alerta e se preparando a cada dia, para que assim você também possa alcançar a tua salvação, a vida eterna. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.